O Banco Nacional do Desenvolvimento, BNDES, mapeou os projetos e as oportunidades de investimentos em grandes projetos do setor. E na lista, olha só, estão metrôs e BRTs, principalmente em capitais e grandes cidades aqui do Brasil. Para a gente conversar sobre isso e também a pauta da tarifa zero no transporte público, eu chamo aqui na minha tela o secretário nacional de Mobilidade Urbana, o Denis Andia. Denis, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, Gustavo. Satisfação muito grande estar aqui com vocês, levar esse nosso bate-papo para todo mundo que está assistindo. Satisfação é nossa, Denis. Eu tenho aqui na minha tela também o nosso diretor editorial em Brasília, Daniel Hittner, que participa dessa conversa. Vou dar aqui o start, depois a gente continua com o Daniel, secretário, falando já sobre a tarifa zero, que é um tema bastante importante, principalmente para a população que usa muito o transporte no seu dia. É uma pauta muito popular, mas, claro, ela é questionada pelos especialistas por causa do seu custo. Então, secretário, eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é se o governo vai incorporar o apoio à tarifa zero como uma política nacional de Estado ou se isso é uma escolha exclusiva de municípios. E, claro, a segunda pergunta é como que a secretaria pretende equilibrar a vontade política da tarifa zero com a necessidade de manter o equilíbrio financeiro. Gustavo, bom, primeiro dizer que essa é uma pauta muito bem-vinda para o transporte público, muito bem-vinda, sobretudo, para o cidadão brasileiro. É importante ressaltar, antes de mais nada, a responsabilidade que o governo tem ao tratar essa pauta, né? Uma responsabilidade que começa no levantamento do custeio dessa política que começa a se desenhar, né? O Tarifa Zero é uma ideia que ilustra bem o contexto desse trabalho, mas é um trabalho que até chegar lá, até chegar no Tarifa Zero, exige alguns passos que são importantes. Então, passo a passo é que se constrói essa política pública. E é importante se ressaltar que como é um amplo debate, como é algo que exige responsabilidade fiscal, que exige grandes investimentos, é preciso do debate muito claro entre União, governos estaduais e governos municipais. Nesse contexto, hoje, dentro do governo, nós temos duas linhas de trabalho. Uma linha técnica, né, desenvolvida pelo Ministério das Cidades, desenvolvida pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, no que diz respeito às possibilidades de aplicação, como esse programa pode evoluir, de que forma cada passo pode ser galgado nessa caminhada. E um outro passo importante junto ao Ministério da Fazenda, que hoje é quem realiza o estudo, o levantamento das possibilidades financeiras, das fontes de recurso, da capacidade de investimento ao longo do tempo. Então, como é uma pauta importante, porque o transporte público ele faz uma diferença, é uma ferramenta, um instrumento hoje do dia a dia de grande parte dos brasileiros. É uma ferramenta necessária para quem vai trabalhar, para quem vai estudar, é uma ferramenta necessária para quem busca serviços nas suas cidades, nas regiões onde mora, serviços de saúde, serviços da educação, enfim. Por se tratar de algo tão importante e valioso aos brasileiros, é que isso tem sido levado e trabalhado com muito esmero, mas também com muita responsabilidade. Hittner. Secretário, boa tarde. Obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da CNN em Brasília. Eu queria incluir na nossa conversa aqui um ponto que certamente é menos popular do que tarifa zero, mas absolutamente importante e prioritário para o futuro da mobilidade urbana, que é o projeto de lei 3278, em tramitação agora na Câmara dos Deputados. Só para explicar para a nossa audiência, esse projeto é um marco regulatório do transporte público, já foi aprovado pelo Senado, teve uma contribuição importante do Ministério das Cidades por meio de um substitutivo incorporado pelo relator e agora teve o regime de urgência aprovado lá na Câmara. Qual que é o futuro desse projeto? A gente sabe que assim, o Congresso para de trabalhar neste ano, no primeiro semestre ainda, todo mundo vai para a campanha eleitoral. A perspectiva do Ministério é aprovar esse projeto ainda neste semestre? E aí um ponto, o relator tirou um ponto que tinha sido incorporado no Senado, que era a previsão
de taxações. E aí tenho que dizer que é uma taxação possível, um financiamento bem-vindo para o setor, que era pedágio urbano, algum tipo de tarifação ali sobre aplicativos de transporte, tudo isso para gerar mais receita para transporte público. A saída, a retirada desse dispositivo acabou ferindo de morte o projeto? Não, de forma alguma, Daniel. Aliás, boa tarde. É um prazer estar contigo aqui na CNN. O marco legal do transporte público coletivo, ele é uma grande ferramenta, inclusive para o que a gente estava falando agora a respeito da modicidade tarifária, do tarifa zero. Ele é um conjunto de regramentos que vai permitir a transformação de todo o setor do transporte público coletivo em todo o Brasil, né? Criando ferramentas de administração, reorganizando, criando novas possibilidades do setor se organizar e conseguir operar, deixando claras as responsabilidades a quem compete organizar o setor, as formas de financiamento, entre tantas coisas que são importantes. A expectativa de aprovação dentro do Congresso é obviamente que eu não posso dizer, é uma pauta que se estabelece dentro do Congresso, mas pelas informações e pela sensibilidade que a gente tem a respeito do andamento, entendo que o marco legal deve ser aprovado, vai ser aprovado agora, ainda nesse primeiro semestre e talvez até agora muito em breve. O artigo ao que você se refere é o artigo 30, né, que criava, na verdade, Daniel, não era a criação de impostos de forma alguma. Na verdade, ele dizia das responsabilidades de quem cria, né? Na verdade, nós estamos falando, inclusive, de taxações ou impostos que já existem, ou de circunstâncias de financiamento que já existem. Muitas vezes, aliás, existem desde do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, lá de 2012. A redação desse artigo, ele dava uma ideia das responsabilidades e, mais do que isso, algo importante é a destinação dos recursos que hoje já são arrecadados em diversos municípios, né? Para que esses recursos possam ser, de fato, canalizados no transporte público coletivo. Mas não vejo nenhum grande prejuízo na retirada desse artigo, inclusive ressaltar a sensibilidade, a sabedoria política do relator José Priante, do deputado José Priante, que olhou para o bom andamento, para a celeridade, para a eficiência do andamento lá e teve por opção a remoção desse artigo. Então, só um ponto, secretário. Pois não? Só um pontinho, Zanfer, se você me permite pegar Claro. daqui. O secretário, obviamente, está nos dizendo que é uma responsabilidade do Congresso, que ele não pode fazer uma previsão, obviamente, que isso são os próprios parlamentares quem vão apreciar. Mas do ponto de vista do Ministério das Cidades, do governo, o projeto está redondo, está adequado para ser votado? E aí eu lhe pergunto, da forma como está, o que ele muda para o transporte público, para a mobilidade urbana? Olha, ele está pronto, obviamente, com as ressalvas, os ajustes que o Congresso vai efetuar. Em relação a esse artigo especificamente, nenhum prejuízo, aliás, para o contexto geral, porque o marco legal tem a finalidade de reorganizar o transporte público como um todo, resolver questões de governança, muitas vezes, que acontecem em diversos municípios e até entre estados no Brasil, a reorganização de como as operações podem funcionar, muitas vezes o fracionamento de partes de como se opera, a parte toda de financiamento do sistema, enfim. É uma nova dinâmica, Daniel, para uma situação que carece uma grande mudança. Lembrando que o transporte público, todo mundo, né, mas no Brasil também não diferente, nas últimas 3 décadas teve uma grande modificação no seu comportamento, né? O transporte público foi perdendo passageiros por N motivos, aqui no Brasil, pelo avanço do acesso das pessoas a uma motocicleta, do acesso das pessoas a um automóvel, pelo uso de aplicativos. Quando a gente teve a pandemia no ano de 2020, 2021, houve um decréscimo muito grande
do número de usuários, né, de passageiros no sistema, e aquele modelo que sempre parou em pé, funcionou com muita saúde, que era se dividir todo o custeio, né, todo o custo da operação pelo número de passageiros que utilizam propriamente o sistema, aquilo parava em pé. Hoje já não é mais uma realidade para muitos municípios. O que se arrecada na catraca, o que se arrecada junto aos passageiros já não é mais suficiente. Então, diante disso, a necessidade de se reorganizar, de dar não apenas responsabilidades, mas dar ferramentas aos gestores públicos municipais, estaduais, que são né, os titulares dessas operações, poderem reorganizar cada um da sua maneira, cada um dentro da sua realidade, poder reorganizar melhor o transporte público para atender melhor as pessoas. Essa é a ideia do trabalho como um todo, né, que o transporte público coletivo em todas as cidades do Brasil possa ser mais convidativo, possa ter mais eficiência, possa funcionar melhor, possa representar de fato aquilo que o cidadão precisa como ferramenta para o seu dia a dia. Secretário, a gente teve recentemente, e o Gustavo Zanfer fez referência a isso na apresentação da nossa entrevista, a gente teve recentemente um trabalho do BNDES mapeando e identificando grandes projetos de mobilidade, metrôs, BRTs, VLTs. Então a gente já sabe, basicamente, onde nas capitais e nas grandes metrópoles do país a gente precisa desses projetos. Mas tudo que a gente está falando ali custa bilhão e vários bilhões de reais e muitas vezes é difícil de fechar conta. Nem todos esses projetos têm viabilidade econômica por si só. Como é que a gente tira isso do papel? O diagnóstico já está feito, mas precisa de dinheiro. Quem é que vai financiar? Acho que algumas partes financiam. Importante só ilustrar o que é esse trabalho. É um trabalho realizado em parceria Ministério da Cidade, Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e BNDES. Nós visitamos 21 regiões metropolitanas em todo o Brasil, aquelas regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes. Diagnosticamos qual é a rede hoje existente em cada uma dessas regiões, a rede de transporte público de média e alta capacidade. Quando eu falo de média e alta capacidade, estou falando de BRTs, estou falando de VLTs, trens urbanos, metrôs, né? E nessas regiões aquilo que precisa se desenvolver. E aqui quebrando um paradigma, aliás, os gestores públicos sempre são muito cobrados, né? Prefeitos, governadores, presidentes, pela ausência de uma visão de longo prazo. E esse estudo é um plano estratégico que, na verdade, dá uma resposta a isso. É uma visão do Brasil muito além dos governos que vão se suceder ao longo das próximas 3 décadas, mas uma visão de nação para o desenvolvimento dos investimentos no transporte público coletivo. Então, ao se concluir esse levantamento, nós levantamos 187 projetos de média e alta capacidade, um levantamento, a princípio, de um investimento necessário de 434 bilhões de reais, que vão ser realizados ao longo dos próximos 30 anos. Mas, de ordem muito prática, nesse primeiro momento, nesse agora que nós vivemos, 15 desses projetos, eles vão ser modelados, vão ser maturados, para que eles possam receber recursos tanto dos programas de infraestrutura que o governo já tem, quanto a modelação para concessões e parcerias público-privadas. 434 bilhões de reais, ainda que ao longo aí de 30 anos, é muito dinheiro, muito recurso, e os grandes investimentos em transporte público coletivo, sobretudo metrôs, trens, VLTs, eles necessitam muitas vezes da parceria junto à iniciativa privada, e é isso que esse planejamento estratégico vai dar, uma clareza para quem deseja investir no Brasil, uma clareza para as empresas nacionais que também desejam investir, uma clareza para o próprio governo federal e para todos os governos estaduais, que são os grandes responsáveis pelos investimentos em infraestrutura no transporte público coletivo.
Muito bem, nós conversamos agora com Denis Andia, que é secretário nacional de Mobilidade Urbana. Porta sempre aberta, secretário. Obrigado pelo seu tempo. Olha, eu que agradeço o convite. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Daniel. Prazer estar aqui com vocês.